Babilônia. E logo em seguida diz: sai dela, povo meu. Então, isso é terminal do clamor. E também tem outro nome, é chamado a chuva serôdia, que é uma comparação entre a chuva temporã e a chuva serôdia. A chuva temporã aconteceu no Pentecoste, praticamente quando a semente foi lançada. Depois vem a chuva serôdia, que é para amadurecer os grãos e se fazer a colheita. Então, essa grande colheita está descrita no livro de Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 14 e versículo 15 também. Diz assim: eu olhei e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Essa foice, os nomes podem ser diferentes, depende de cada estado. Aqui no sul, nós um ferro pequeno, um cabo pequeno que usa para cortar arroz. No norte já usa a palavra foice, por isso apareceu na Bíblia a palavra foice. E depois disse: e um outro anjo saiu do templo, clamando em grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem, dizendo: lança tua foice cega, e já vinda a hora de ceifar, porque a seara da terra está madura. Portanto, está previsto uma grande colheita antes da volta de Jesus, antes de fechar a porta da graça. Vai haver uma grande colheita, e essa grande colheita é chamada refrigério. Sabendo agora que o Senhor vai estar aqui, vai iluminar a terra com a sua glória, e que vai haver esse tempo de refrigério, ou esse tempo de alto clamor, ou de chuva serôdia, então, que vai promover essa grande colheita, milhares e milhões de pessoas se converterão e vão estar preparados para encontrar com o Senhor Jesus. É nessa época quando os fracos, os indiferentes abandonam a igreja e dão lugar para aqueles que são mais fervorosos de todas as outras igrejas, e então aí se dará o assinalamento dos 144 mil que está escrito em Apocalipse 7, no versículo 4. Muito bem, nesse período então, logo em seguida, nessa fase entre o decreto dominical e o fechamento da porta da graça, vai se dar o maior de todos os enganos desde que a terra foi criada, que Jesus descreveu no livro de São Mateus, no capítulo 24 e no versículo 24 também. Disse ele: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganaria até os escolhidos. Satanás vai se apresentar nesta terra, em um lugar ou no outro, personificando a Cristo como sendo Jesus, e ele vai enganar a muitos, aqui, se possível, até os escolhidos de Deus. Por que vai ser fácil ele enganar? Porque ele tem feito a humanidade pensar que ele tem chifre, que ele tem asa de morcego, que ele é horrível, horroroso, quando na verdade ele é um anjo glorioso, um dos mais belos que tinha no céu. O fato dele ter sido expulso para a terra não mudou a sua fisionomia. Então ele é muito belo. Isso vai iludir muita gente pensando que realmente é Jesus. Mas há uma maneira de nós sabermos se é ou se não é Jesus. A maneira de nós sabermos é que Jesus não vai descer na terra, não vai conversar com ninguém, ao passo que Satanás vai fazer isso. Jesus, conforme ele mesmo descreveu, ele vai passar como um relâmpago, porque a terra é redonda, e ele tem que juntar todos os escolhidos em toda parte da terra. Então ele não vai descer. E o que vai descer aqui na terra, conforme Jesus disse, ele enviará seus anjos com rijo clamor de trombeta, e juntarão os seus escolhidos, e vai encontrar o Senhor Jesus nos ares, e aí estaremos para sempre com o Senhor. Muito bem, então isso aqui é o que vai acontecer nesse período que vai do decreto dominical até o fechamento da porta da graça. Depois outros acontecimentos se seguirão, mas aí a porta da graça já fechou. Quem está salvo está, quem está perdido está. Nesse período chamado Ira das Nações, para que não venhamos a misturar, nós vamos ler aqui num livro, para quem tem o primeiro escrito, na página 85, mostra que essa ira das nações, que também é chamado
tempo de angústia vai ser antes de fechar a porta da graça. Nós vamos ler. O início do tempo de angústia ali mencionado não se refere ao tempo que as pragas começarão a ser derramadas, não é depois de fechar a porta da graça, não é das pragas, mas um breve período, um pouco antes, enquanto Cristo está no santuário. Isto quer dizer que Jesus ainda está intercedendo por seu povo, por enquanto a porta da graça não se fechou. Nesse tempo, enquanto a obra de salvação está se encerrando, isso quer dizer que não encerrou ainda, tribulações virão sobre a terra e as nações ficarão iradas, embora as contidas, para não impedir a obra do terceiro anjo. Nesse tempo, a chuva serôdia, ou seja, o refrigério pela presença do Senhor, virá. Agora, sabemos que ele vai vir, que Jesus vai estar aqui para dar segurança ao seu povo, para terminar a mensagem do terceiro anjo. Agora já sabemos quando que ele vem antes de fechar a porta da graça, e agora vamos saber para que ele vem. Aqui vai dizer, na página 86 do primeiro escrito, virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estar em pé no período que as 7 últimas pragas serão derramadas. No livro Mensagem Escolhida, na página 424, 425, aliás, 426, novamente está escrito como o Senhor virá, antes de fechar a porta da graça. O Senhor Jesus Cristo estará aqui na terra e nós vamos ver por quê. Ao ler isso aqui, gostaríamos que os nossos ouvintes entendessem uma coisa aqui. Quando chegar a hora de fazer essa grande colheita, a hora de terminar a obra, haverá 3 poderes e não somente um, como muitos pensam. Muitas pessoas, como diz Chuva Serôdia, eles pensam que é o Espírito Santo. Não está errado. É sim o Espírito Santo, mas ele não estará sozinho, porque vai haver uma grande batalha. Satanás não vai se entregar tão fácil. E no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 14, ele descreve: porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, milagres, sinais, para enganar, os quais vão ao encontro dos reis do mundo todo, isso chama-se globalização, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Todo-Poderoso. Num dos estudos que nós fizemos aqui, nós mostramos que o Todo-Poderoso é Jesus. Mas se alguém esqueceu, nós vamos ler outra vez, Apocalipse capítulo 1 e no versículo 7 e 8. Eis que vem com a nuvem, todo olho verá, trata-se de Jesus, até mesmo que o traspassaram, e todas as tribos da terra lamentarão sobre ele, sim, amém. Disse ele: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então Satanás vai levantar uma terrível batalha contra o Todo-Poderoso, para que a última mensagem a ser dada ao mundo, a mensagem do terceiro anjo, não venha a se concretizar. Então, nessa ocasião, Jesus estará aqui presente, conforme nós vamos ler aqui no livro Mensagem Escolhida, página 425 e depois 426. Já é o começo do Armagedon. Muito bem, então nós vamos ler aqui, observam que são 3 poderes. Instrumentalidade do Espírito Santo, primeira. Unir seus esforços humanos, 2. Neste último conflito, o capitão do exército do Senhor estará conduzindo o exército do céu, unindo-se às fileiras e travando nossas batalhas por nós. Depois teremos aqui na página 426, já dizendo que é o começo do Armagedon. Então aqui está escrito: será travada a batalha no Armagedon, e nesse dia nenhum de nós deverá estar dormindo. Precisamos estar bem despertos, como as virgens prudentes, tendo azeite em nossas vasilhas, como com nossas lâmpadas. Então veja aqui novamente: o poder do Espírito Santo deve estar sobre nós, e o capitão do exército do Senhor estará à frente dos anjos. Como os anjos são invisíveis, nós não vamos assistir com os nossos olhos essa batalha, mas vai haver uma batalha terrível. E ali explica para que essa batalha: para terminar a mensagem do terceiro anjo,
e preparar os santos para estar em pé no período em que as pragas